Bem, nós erramos, temos de admitir o erro. Demos uma notícia atrasada. Isso acontece quando a TV é ao vivo. Nós aqui não gravamos, fazemos tudo ao vivo. A notícia na hora, a análise na hora. Mas vamos continuar com o nosso jornal. A Polícia Rodoviária Federal deteve no início da tarde de hoje 10 estrangeiros sem documentação legal para viver no Brasil. De acordo com os agentes, eles estavam em um ônibus de viagem na BR-381, altura do município de Sabará, quando foram abordados. São 7 chineses, 2 de Bangladesh e um senegalês. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus de turismo seguia para Valadares e Ipatinga e todos os ocupantes eram estrangeiros. 10 dos passageiros estão em situação irregular. Além disso, o ônibus em que o grupo trafegava estava cheio de mercadorias de fora do Brasil. A suspeita é de que o grupo trabalhe junto vendendo os produtos, principalmente em cidades do interior. O veículo foi apreendido e o grupo encaminhado para a Polícia Federal em Belo Horizonte, onde será decidido o futuro dos estrangeiros. Olha, isso está acontecendo em toda a Europa, muita confusão, como todo mundo deve estar vendo aí, deve estar analisando, por que não acontecer também no Brasil? A surpresa é de terem 7 chineses no meio dos que estão tentando entrar no Brasil. A China hoje é a segunda economia do mundo, mas parece que os chineses, mesmo assim, não estão muito satisfeitos com os rumos daquele país. Estão tentando vir para o Brasil, um país que está assim com o pé atolado na crise econômica e também na crise política. Continuando, os professores e servidores municipais protestaram hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte durante a audiência pública que apresentou o projeto de lei do orçamento anual de 2016. Eles estão em greve desde o dia 30 de setembro. Os servidores em greve acompanharam a audiência e reivindicaram o reajuste. Durante a reunião, eles decidiram que ocupariam a Câmara até que a Prefeitura de Belo Horizonte ofereça uma proposta que os atenda. Eles prometeram passar o fim de semana no local. A situação melhorou após um acordo, onde foi prometida uma nova reunião para a criação de novas propostas para os servidores. Então, a saída do plenário foi liberada, mas alguns manifestantes permanecem no local. Tudo para os concessionários, nada para os usuários. A partir da meia-noite de domingo, as passagens de ônibus ficam mais caras em Belo Horizonte. O comunicado foi feito hoje pela BH Trans. Hoje, alguns ônibus da capital já começaram a circular com cartazes comunicando o reajuste no fim de semana. A partir de domingo, a passagem passará de R$ 3,10 para R$ 3,40. Por meio de nota, a BH Trans alegou que desde 2009 o reajuste acumulado da tarifa tem sido inferior ao da inflação em igual período. A Defensoria Pública contestou a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e disse que entrará com um agravo interno para que o processo seja analisado pelo grupo especial do tribunal. Quando começarem os quebras-quebras, as movimentações, vão falar que é indisciplina e outras coisas mais. Mas 2 aumentos no ano de passagem de coletivo, enquanto os salários estão pequenos e não aumentam. A restrição de acesso a espaços que são públicos, mas estão dentro de condomínios fechados, foi tema de uma audiência pública na noite de ontem na Pampulha. A reunião ocorreu no Parque Cássia Eller, dentro do condomínio Fazenda da Serra, no bairro Paquetá. O espaço tem quadras e estrutura de lazer, mas para ter acesso é preciso passar por uma guarita com seguranças. Moradores do entorno reclamam da dificuldade para entrar. A situação incomodou algumas pessoas que procuraram a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Um projeto de lei em tramitação na Câmara quer acabar com este tipo de restrição de acesso em vias públicas.
A proposta é proibir qualquer guarita ou fechamento de espaço público. Um relatório será fechado com todas as demandas levantadas e depois encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte. Olha, e a partir de amanhã, a Urbel, que é a companhia urbanizadora e de habitação de Belo Horizonte, realiza a abertura da Operação Pente Fino nas principais áreas de risco geológico de Belo Horizonte. O evento acontece das 8h30 da manhã ao meio-dia no Centro de Referência Assistência Social, localizado na Avenida Silva Lobo, região oeste da capital. A operação é realizada anualmente nos meses que antecedem o período chuvoso e tem como objetivo orientar os moradores sobre a melhor forma de agir em situações de risco geológico, enchentes ou alagamentos. De janeiro até setembro desse ano, os técnicos da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte realizaram 1.458 vistorias e indicaram a necessidade de remoção preventiva de 35 famílias. Ufa, esse calor estonteante, desesperador, mas há possibilidade de chuva neste fim de semana em Belo Horizonte e na região metropolitana. Confira a previsão do tempo. A chuva que começou ontem atingiu todas as regionais de Belo Horizonte, com volume de 20 a 30 milímetros. A região do Barreiro foi a mais atingida. Ainda houve registro de granizo em Nova Lima, assim como em Muriaé, na Zona da Mata, e Caldas, no sul de Minas. Os estudantes que vão passar pelas provas do Enem no sábado e domingo na Grande BH devem ficar atentos e se programar para sair mais cedo de casa e evitar a lentidão do trânsito, pois há previsão de chuva para o fim de semana. Segundo especialistas, pode chover principalmente à tarde. A temperatura mínima deve ficar na casa dos 17 graus e a máxima chega a 30 graus. E o Redação BH News vai para um breve intervalo e volta em seguida.